paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigado por estar aqui para mais uma aula. Hoje a nossa terceira lição, ciúme, o mal que prejudica a família. É o que estamos estudando, né? Superando desafios, superando problemas com exemplos da palavra de Deus. Sou o seu irmão em Cristo, William Enoch. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e é uma honra ter você aqui em nosso canal, sempre juntos estudando a poderosa palavra de Deus. O texto áureo, porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. O ciúme é uma obra da carne e somente o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Iremos estudar que o ciúme, porque vamos já pensar, existe aquele ciúme protetor, que reconhece no outro o amor, o valor, então no intuito de proteger, de evitar quaisquer desastres ou desgastes, melhor dizendo, desnecessários. Mas existe um grave problema quando isso foge a esse limite. Por exemplo, na leitura semanal, o ciúme desperta a fúria das pessoas. Salomão escreve isso em Provérbios 6, onde há ciúme, há carnalidade, existe carnalidade. Pessoas perseguiram Jesus por causa do ciúme, rejeitando o ciúme de maneira convicta pelo fruto do Espírito, Gálatas 5, protegendo a mente e o coração do ciúme. Como que eu faço isso? Entendendo pela palavra de Deus que eu devo exercer confiança. E o antídoto perfeito contra o ciúme é o entendimento do amor. Então vamos estudar que onde existe amor verdadeiro, onde existe cumplicidade, onde existe responsabilidade, onde existe temor a Deus, não há espaço para o ciúme doentio. A leitura bíblica em classe, Gênesis 37, capítulo 37, versículo 1, depois o capítulo 4, versículo 11 ao 18, 23, 24 e o 28. A nossa lição mostra a sequência da história dos filhos de Jacó e que não é apenas para nos emocionar, mas ela é dramática, porque agora José, que é o filho amado do patriarca, ele foi o alvo do ciúme dos irmãos e Jacó tinha certa preferência por ele, como vimos na lição da aula passada, que não se deve ter filhos prediletos. Essa lição nos ensina, nos convida a refletir como cuidar dessas emoções, até porque a sociedade ela prega um ensino muito comprometedor, que não é fidedigno, que muitas coisas são comuns, que ter ciúme em demasia é porque ama demais, nem sempre, porque nós não devemos usar jamais o mundo como parâmetro, mas devo falar para você aqui que os excessos, as tragédias que testemunhamos no mundo afora, esses equívocos, erros cometidos pelas pessoas exatamente por causa dos ciúmes, isso não pode de maneira nenhuma ser padrão para o crente, para o salvo em Cristo. Então, a responsabilidade do casamento, a responsabilidade da família, o temor a Deus, esses princípios que são óbvios para nós, eles devem continuar sendo ensinados. E é isso que iremos aprender juntos nessa aula. O ciúmes, ele pode ser um gravíssimo problema. Ele é um mal que prejudica toda a família. Então, viver uma família em sua integralidade, viver um casamento pleno, sem espaço para o ciúme doentio, só é possível se inserirmos nessa relação a presença
gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Se houver também espaço para que o Espírito de Deus atue dentro dessa família. E como fazemos isso? Convidando Cristo para ser parte, consultando a Ele em tudo, orando, consagrando, entregando a nossa família às mãos do Senhor para ficarmos livres desse mal que assola grande parte das famílias aí fora. Mas em nome de Jesus, a nossa casa está amparada, protegida, guardada por Deus. E é isso que você vai estudar a partir de agora, já no primeiro tópico aqui, com o nosso querido pastor Diego. Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui com você, participando dessa sala virtual, onde temos tido a honrosa oportunidade de poder compartilhar subsídios da nossa Escola Bíblica Dominical. Saudações ao companheiro pastor William Nock, que nos antecedera, e eu quero convidá-lo para ficar conosco na aula de hoje. Nós temos alguns spoilers aqui, né? Na aula de hoje, nós veremos a falha no tratamento dos filhos a partir de uma família em especial, que é a família de Jacó. Sobretudo, o ciúme como causa de conflitos. Está clara ao senhor, à senhora, a concepção de ciúme. Nós veremos também os males que essa ação carnal provoca e desencadeia no seio familiar. Então, fique conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, a fim de que possamos, por intermédio da propagação do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus, atingi-las em Cristo Jesus. Pois bem, amados, introdutoriamente, como já deixara claro aqui, existe uma família em questão que será estudada na aula de hoje. Aliás, a Bíblia Sagrada, além de servir-se de suporte para várias outras demandas, ela subsidia cineastas, porque dentro dela existem dramaturgias, como essa que se sucede na casa de Jacó. Aliás, introdutoriamente, é possível exaurir uma informação muito especial dada pelo pastor Elienay Cabral. Uma delas é dizer-lhes que José delatava todas as más ações que seus irmãos exibiam ao seu pai, o patriarca Jacó. Essa informação é, digamos que, uma informação norteadora para tudo que se propõe a ser discutido ao longo do processo. Eu diria, e isso é um grifo muito pessoal, que talvez a ação de José fosse tão pontual a essa altura que se estabelecesse como uma inauguração da delação premiada. Porque a essa altura, José traz todos os informes negativos a respeito dos seus irmãos e recebe, em tese, entre aspas, alguns benefícios por isso. Mas para além dessas informações, eu quero convidá-los a observarmos o tópico inicial. O tópico primeiro fala exatamente sobre o vacilo, a falha no tratamento dos filhos. E começa o assunto, pastor Cabral, falando exatamente sobre a ideia preferencial, a predileção. Lembram-se do assunto que abordamos na aula anterior? Pois bem, isso vem à tona na própria família de Jacó. Aliás, essa preferência, ela está explicitada nos próprios registros bíblicos. Se você está com a sua Bíblia ou com a revista e quiser conferir o dado, Gênesis, capítulo 37, versículo 3, afirma que Jacó amava a José mais que a todos os seus filhos. Eis aí um ponto fulcral para que entendamos a ideia preferencial. Independente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Portanto,
A forma como a Bíblia aborda essa afirmação, ela torna a ação de Jacó uma ação inconsequente, tendo em vista que, a despeito do favoritismo que ele dispunha à sua mulher Raquel, que, diga-se de passagem, depois de 27 anos aproximadamente, pudera gerar, a despeito dele atingir 91 anos de idade para poder então obter um filho dessa mulher amável, ele não poderia ter tido uma ação tão descabida, tão inconsequente e ao mesmo tempo evidente como tivera diante dos seus demais filhos. Agora, notem os senhores que essa questão da predileção, das preferências, não é uma questão que se limita à família, ao núcleo de Jacó. Na verdade, é uma ideia reproduzida dos seus pais. Vocês se lembram, como já abordamos na aula anterior, que isso também fora percebido na casa de Isaac e Rebeca. A ideia da predileção, da preferência, foi estabelecida ali e agora ela está sendo reproduzida por Jacó. Existe um título do pastor Lisânias Moura, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, um título excepcional a esse respeito, onde ele comenta, entre outros assuntos, a respeito dessa família. Aliás, ele elenca diversos assuntos que se limitam ao contexto patriarcal, quer a Abraão, quer a Isaac, quer a Jacó. E nesse aspecto, o comentário do pastor Lisânias é mais ou menos dizer que nós não temos uma ideia de maldição hereditária, como alguns vendem e defendem, mas nós temos uma má criação continuada ou hereditária, porque os processos são repetitivos, os processos estão sendo reproduzidos noutras famílias, e isso está sendo explicitado na casa de Jacó. Aliás, o item 2, eu convido você para fazer a observação ainda no primeiro assunto da aula de hoje, nós temos então o surgimento dessa emoção. Jacó não mediu consequências ao presentear o filho com uma capa, com uma túnica de várias cores. Nós precisamos tecer aqui algumas considerações. A primeira delas, um dado histórico, pode ser que exista divergência, opinião contrária, outro ponto de vista, isso é extremamente respeitado. Este que vos fala não tem um princípio dogmático, muito pelo contrário, aceito qualquer tipo de outra posição, mas é sabido que alguns estudiosos entendem que a túnica recebida por José, ela se distinguia do modelo tradicional, possivelmente atingia os punhos, os tornozelos e, sobretudo, colorida, então extremamente chamativa. Mas Russell Norman Champlin, ele faz uma outra consideração muito pontual. Ele vai dizer que alguns estudiosos acreditavam que a túnica simbolizava a conversão da herança familiar. E com esse ato, Jacó estava em tese preterindo a figura de Rúben, que era o primogênito. Então perceba que a essa altura, os desdobramentos das ações agora tomadas por Jacó são enormes, tendo em vista que, a despeito do presente, a despeito dessa possível concepção com relação à alteração de conversão herança familiar, nós temos um José que está sendo agora privilegiado a despeito de ser o 11º filho de Jacó. Houveram outros 10 filhos que nasceram primeiro do que ele, mas que estão recebendo um tratamento diferente. E é justamente aqui que nós temos o ponto essencial para abordar o surgimento dessa, hipoteticamente, emoção chamada ciúme e vivida, percebida, notada nos demais irmãos. Agora, se você puder, observe o que diz o item 3.
a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. É preciso tecer aqui também algumas considerações, porque percebam que nós temos dois sentimentos explicitados no texto bíblico, quer implicitamente ou estampadamente, como no nosso material: a inveja e o ciúme. Você possivelmente já ouvira falar num filósofo e psicólogo norte-americano, Frederick Skinner. Skinner, no início do século XX, ele teceu algumas considerações com relação a essa concepção de ciúme. Aliás, para ele, o ciúme é uma forma secundária da raiva. Ou seja, não diríamos que estão em pé de igualdade, mas estão muito próximos, estão muito parelhos, estão dentro de um mesmo espaço contextual. Para além disso, para distinguir com um pouquinho mais de propriedade esse daquele sentimento, tendo em vista que o apóstolo Paulo faz a distinção quando escreve aos Gálatas, na altura do capítulo 5, a partir do versículo de número 16, quando elenca uma série de obras da carne, em leituras bíblicas mais tradicionais, você vai encontrar tanto a expressão inveja quanto ciúme. E é muito natural que em dado momento elas se entrelacem e que a definição pareça sinônima. Mas na realidade, tecnicamente ou psicologicamente falando, nós temos numa análise de comportamento a distinção desta daquela. A inveja, ela seria uma relação diádica, o que corresponde a um sujeito e um rival. Em contrapartida, o ciúme é uma relação triádica, porque você tem o sujeito, você tem o objeto do comportamento emocional e você tem agora o rival. Então, enquanto naquela você tem uma relação diádica, sujeito e rival, noutra você tem triádica, porque entre o rival e entre o sujeito existe o comportamento emocional. São essas ações que foram percebidas na casa de Jacó, na família de Jacó. Não apenas o ciúme, como também a inveja. A inveja foi um sentimento que se estruturou por razões infelizes tomadas pelo patriarca Jacó. Ele amava o filho, não escondia sua preferência, ele utilizou do filho para delatar informações dos irmãos, ele preferenciou o filho quando lhe deu uma túnica colorida e esse filho, assimilando toda essa aceitação e acolhimento, em um belo dia, permita-me utilizar a ambiguidade do texto, e a ambiguidade ela dá duas saídas de interpretação para o mesmo texto, essa é a leitura que faço. Você lê o capítulo 37 de Gênesis e você pode ter uma compreensão defensiva a respeito de José, ao mesmo que você pode ter uma compreensão crítica. Do ponto de vista defensivo, você vai dizer que José comentar com os seus irmãos os sonhos que tivera é extremamente aceitável, porque aquele era o seu ambiente de aceitação. Aquele, hipoteticamente, eram as pessoas confiáveis das quais ele convivia. Agora, por outro lado, se você tecer considerações críticas ao texto, haja vista que existe essa permissividade, talvez você considere que José tenha sido um tanto imaturo, tendo em vista a sua idade, tendo em vista a assimilação da aceitação do seu próprio pai, tendo em vista o acolhimento exacerbado recebido por ele, ele se utiliza do sonho revelativo e compartilha com os irmãos os sonhos que tiveram e que só serviram para alterar, para tornar ainda maiúscula a inveja e o ciúme que já estava enclausurado no coração dos irmãos. Muito bem, segundo tópico, o ciúme como causa de conflitos. Já que o ciúme está relacionado com essa relação de confiança no cônjuge, com essa coisa de que um ou outro tem o despertar, porque começa por percepções, começa às vezes por um dos cônjuges permitir que aquilo que é excessivo, que aquilo que
foge da normalidade começa a ser tratado como algo simples ou comum. A túnica, por exemplo, era um símbolo de desprezo. Esse exemplo bíblico nos ensina que a vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores feitas de fios de linho grosso. A túnica colorida de José, nesse exemplo da Bíblia, o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. E o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Esse trecho bíblico, a despeito de iniciarmos falando especificamente sobre o casamento, sobre atitudes de um dos cônjuges, mas a predileção, de novo, ela pode gerar dificuldades no relacionamento, pode gerar conflitos. Então, tudo aquilo que você exalta, tudo aquilo que você tem algum tipo de predileção, pode gerar consequências. E o ciúme, como agente de conflito familiar, observe que os irmãos de José se sentiam ignorados pelo pai. Dentro desse ambiente familiar, havia problemas, porque, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, com imaturidade, e em muitas ocasiões você percebe que houve ali arrogância. Os seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna de José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido, e por isso encheram-se de rancor, de ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Então, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Quando eu quero só para mim, quando eu quero todo o reconhecimento, quando eu exijo de alguma forma que somente as minhas decisões são válidas, quando eu não ouço, quando eu não compartilho, quando eu não me humilho. E é como uma infecção que vai se espalhando no corpo de alguém que está debilitado, está doente. A inveja, o rancor, o ódio, geralmente tem no ciúme o seu nascedouro. Salomão declarou: o ciúme desperta o furor. Então observe, quando os filhos percebem que só o outro ganha, que só o outro é exaltado, que só o outro é reconhecido, é natural gerar um desconforto, é natural gerar um clima de constrangimento. E em muitas vezes, esses filhos podem estar cobertos de razão, porque ele pode dizer: ora, não sou filho também? Não deveria ter o mesmo tratamento? Mas essa situação, ela, se não for quebrado esse ciclo pela inserção da palavra de Deus e a sua vivência nesse núcleo familiar, dificilmente a situação caminha para uma atitude mais amena, mais branda. Não, a tendência geralmente é piorar, é se alterar os ânimos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo aquilo que provoca contenda, dissensões, tem como origem a carne, e o ciúme é uma obra da carne. Tanto o ciúme pela posição do outro, por aquilo que o outro está conquistando, por aquilo que o outro ganhou, tanto o ciúme em relação aos cônjuges nasce de uma proposta carnal. A extensão do ciúme, na lição, nós estamos analisando o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele se apresenta nas outras relações. Ele traz problemas para a vida conjugal. O ciúme traz problema para as amizades sinceras, para o relacionamento profissional. Já percebeu que dentro do ambiente profissional existe o ciúme? Se você foi promovido de cargo, a outra pessoa que nutre um sentimento de inveja, ela vai criar qualquer situação para tentar invalidar a sua promoção. Então, muito zelo, muito cuidado por isso. Não alimente essa ideia. Foi promovido? Mantenha-se íntegro, humilde. Trate as pessoas com respeito. Nós devemos ensinar isso. Olha, eu ando percebendo, verificando que muito daquilo que é óbvio, em algumas ocasiões está sendo reduzido esse tipo de fala, de ensino.
As pessoas estão deixando de falar, por exemplo, que deve haver princípios. Sabe aquilo que se aprende dentro de casa, que é educação, de respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos, de respeitar a decisão do outro, de sempre ouvir as pessoas. Isso vem se perdendo na sociedade. Lógico, os valores estão corrompidos aí fora. Então, nasce, e se tudo é então, se parte de uma proposta carnal, quando nós, principalmente em relação aos nossos filhos, desenvolvemos uma educação cristã, mas uma educação também pautada em aspectos éticos, morais, onde eu trato os filhos com qualidade, com equidade, com equilíbrio, com igualdade, né? Eu vou gerando também no meu filho, vou gerando essa sensação de pertencimento à família, mas vou promovendo também essa ideia de que tudo a seu tempo será conquistado, de que não devo nutrir sentimento de inveja por ninguém. Então o ciúme, ele gera problema em tantas outras áreas. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer, mais desgosto, mais insatisfação do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, é porque está sobrando desconfiança. Nasce disso, gente, você sabe. Nasce da insegurança, nasce do controle excessivo, das pessoas que acham que o outro, que o cônjuge é propriedade exclusiva dele ou dela. Essa ideia da possessividade. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Então, nesse tópico, aprendemos que na família de Jacó, constatamos que o ciúme foi obra da carne, porque cultivado prejudicou os relacionamentos. Então, que o Senhor nos ajude a desfrutar de comunhão na nossa família, confiança, respeito. No nosso trabalho, confiança. No nosso trabalho também, respeito. Desenvolver a minha função com equilíbrio. Com as minhas amizades, sempre a sinceridade. Nunca há arrogância, nunca há inveja, porque assim vamos quebrando essa intenção maligna que é potencializar essa emoção humana e fazer com que as obras da carne se aflorem e gerem problemas que em muitas ocasiões são irreparáveis. Muito bem, queridos, estamos de volta para apresentar um diálogo a respeito do tópico 3 da lição de hoje. Os males do ciúme. Veja só, num primeiro momento, o pastor Cabral destaca o ciúme como causa de tragédias familiares. Perceba o tom, a característica que o autor utiliza para então observar os desdobramentos ocorridos a partir do ciúme. Bem, notem vocês que num primeiro momento nós temos a informação de que não são poucas as notícias de tragédias conjugais onde o ciúme é a causa primária. Aliás, há muitos que se utilizam de uma máxima para justificar as suas ações ciumentas. Quem ama, cuida. Entre aspas, essa é uma das expressões mais utilizadas em tese, repito, em tese, por perfis extremamente ciumentos. Eu não estou aqui desconsiderando a ideia do cuidado. O cuidado é saudável, ele precisa existir e ele precisa ser percebido pelo outro, seja no aspecto conjugal, ou seja no aspecto paternal, seja no aspecto familiar. Isso é notório, não é sobre isso que estamos falando. O que está sendo percebido aqui são as tragédias que o ciúme acaba ocasionando, né? Aliás, o próprio autor faz questão de pontuar isso. Eu aproveito esse dado para dizer aos senhores que quando essa percepção de ciúme ela é vista dentro do caráter do cuidado,
eu leria isso nem como uma obra carnal, eu nem daria essa nomenclatura para esse tipo de método. O sujeito que cuida, respectivamente, do marido, da mulher, dos filhos, ele não faz isso por obras dos ciúmes, jamais. Não seria essa a nomenclatura exata, seria uma outra. Agora, o grande problema é que quando determinadas ações acontecem acima da média, passam do ponto, revelam determinado descontrole e desequilíbrio, ele vai ser lido técnica e psicologicamente como algo patológico. Isso é um problema. Aliás, isso é uma doença, exatamente por ser uma patologia. Inclusive, quando o ciúme alcança tal proporção, ele é comparado à síndrome de Otelo, né? A obra de William Shakespeare, quando ele escrevera sobre Otelo, o Mouro de Veneza, ele justamente explicita essa ideia patológica existente numa ação ciumenta. Quando o sujeito tem ciúmes muito parecidos com aquele comportamento, guardadas as devidas proporções, não necessariamente como relatado no livro, ele pode ser lido como um sujeito do qual dispõe de um ciúme patológico, extremamente doentio. Aliás, existe um dado, irmãos, da Secretaria de Segurança Pública de 2018, mas existe um também de 2022. No de 2018, 67 mulheres em Brasília foram mortas por ocasião do feminicídio, mas 82% dessas mortes foram causadas em decorrência de ações ciumentas. No ano passado, 2022, dados do G1, foram relatados que 1.400 mulheres foram mortas por feminicídio, o que corresponde a uma morte feminina a cada 6 horas, e muitas delas ocasionadas a partir de uma ação ciumenta. Então perceba o quão nefasto é uma ação ciumenta quando ela atinge níveis patológicos. É por isso que Paulo vai combatê-la quando escreve a carta aos Gálatas do capítulo 5. Eu quero aproveitar esse diálogo paulino para inserir em cena o item 2 da nossa abordagem, que fala sobre o ciúme entre os santos de Deus. Infelizmente, diz o pastor Elienay, que entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar relações. O sujeito usa de calúnia, de difamação, de um modelo ofensivo para depreciar, desprestigiar, desconstruir a imagem de um colega de ministério. Infelizmente, essas ações, elas não se limitam ao núcleo familiar. Em tese, é nesse núcleo que elas são mais problematizadas, pensadas, analisadas, estudadas. Mas ela tem alcances para além do núcleo familiar. No núcleo eclesiástico, na igreja, é muito possível que situações como essa também aconteçam. E os desdobramentos dessas ações também podem ser nefastos, como estes dos quais elenquei aqui. Paulo enxerga todo esse tipo de comportamento como uma obra carnal. Ou seja, se você, se eu, se nós estamos olhando para o outro, para além do núcleo familiar, mas dentro de um núcleo eclesiástico, dentro de uma igreja ou fora dela, seja qual for o espaço, seja profissional, estudantil, e estamos tecendo considerações alheias que não procedem, que faltam com a verdade, a nossa atitude é uma atitude anticristã. Nós estamos revelando uma obra extremamente carnal. E o único antídoto que pode combater essa obra carnal é a palavra de Deus por intermédio do fruto do Espírito. Porque se você observar o item 3, você vai ver a forma como nós podemos vencer o ciúme. E a forma como nós podemos vencê-lo é justamente por intermédio da palavra de Deus. O que pensamos e o que está no nosso coração determinam as nossas ações. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Agora, nós só venceremos essa
obra carnal que instintivamente está inserida na nossa natureza quando dermos liberdade para a ação espiritual. Quando o fruto do Espírito, excepcionalmente através do domínio próprio, da temperança, estiver em evidência, por certo, nós combateremos tais comportamentos ciumentos, seja no núcleo familiar, seja no núcleo eclesiástico, profissional, estudantil ou social. Nós utilizaremos o antídoto correto, que é a palavra de Deus, para além, por intermédio da ação do fruto do Espírito. Eu finalizo evocando o pastor Elienay quando ele diz: a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar emoções negativas. Reflita sobre isso, repense as suas ações, assim como eu repensarei as minhas, e tomemos cuidado, tomemos esta vacina e não permitamos que essa obra carnal se evidencie em nós, seja qual for os espaços, mas que Deus nos guarde, nos proteja, nos dê sensibilidade e domínio para agirmos conforme o Espírito de Deus. Estamos concluindo a lição de hoje. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Paulo aconselha que andemos dignamente, que evitamos contendas e ciúmes. É um conselho bíblico no capítulo 13 de Romanos. O único modo de deter o poder destruidor, destrutivo, nocivo, maligno do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, que é fundamentado no amor. E não esse amor romantizado que o mundo fala lá fora, mas o amor que tudo suporta, que espera, o amor que é paciente, o amor que suporta, mas também ensina, o amor que tem nessa essência que é Deus, que o nosso Deus é amor, que temos em Deus o fortalecimento e a graça para vivenciar os desafios, as tempestades na vida, sempre em amor. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Só tem uma forma, é se aproximar de Deus, é se encher de Deus, é vivenciar a palavra de Deus, mortificando a velha natureza todos os dias e vivendo em novidade de vida, adorando e exaltando a Cristo Jesus. Vamos orar? Querido, eterno e glorioso Deus, nós te agradecemos por este espaço, por essa oportunidade e lhe pedimos que haja na nossa família respeito, confiança, comunhão, amizade sincera e que haja verdade, porque nós clamamos pela Tua presença, nós suplicamos pela presença do Teu Espírito na nossa família, no nosso ser, todos os dias. E é assim que, carentes da Tua misericórdia, da Tua ajuda, vamos desfrutar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós e desenvolver também os frutos do Espírito, termos bondade, longanimidade, termos paciência, termos mansidão, termos paz, desenvolver a paz, termos, Senhor, compreensão, ouvir, não termos, Senhor, por mais que tenhamos a tendência, mas não termos a atitude de nos precipitar nas decisões, nos julgamentos, mas sempre orientados pela Tua palavra, vivenciarmos o amor e zelar da nossa família com compromisso e responsabilidade. Nós clamamos por Ti, que a família do meu irmão, da minha irmã, seja abençoada, edificada, protegida e amparada por Ti. É o que pedimos e agradecemos certos da vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e guarde a sua família, em nome de Jesus. Amém.